Olá, tudo bem? Meu nome é Robson Silva de Queiroz, o pesquisador do presente trabalho. Eu sou formado em licenciatura e bacharelado em História pelo Centro Universitário Internacional Uninter e atualmente estou cursando a segunda licenciatura em Filosofia pela mesma instituição. Este trabalho teve como orientador a pesquisadora, professora e doutora Desirê Luciene Dominchek. Gostaria primeiramente de agradecer ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e também à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e ao Centro Universitário Internacional, UNINTER. O título desse trabalho é O Patrimônio Histórico Educativo e a Construção da Identidade Cultural. O objetivo do trabalho é analisar a história das instituições escolares e o patrimônio histórico educativo, focando numa abordagem didática desses elementos para fomentar o senso crítico dos estudantes e na construção da identidade cultural e o reconhecimento como sujeito histórico. Eu busco também contextualizar essas abordagens teóricas com uma pesquisa sobre uma instituição real do município de Guaratuba, Paraná. A metodologia utilizada é a análise bibliográfica com leituras crítica e fichamentos. Os principais autores referenciados são Elaine Gonçalves Ramos, com seu artigo de 2021, Georgia Fernanda do Nascimento Rocha, Antônia da Silva Mota e Taylor Monteiro Veloso, com seus artigos de 2024. Além de contextualizar esses artigos com legislações específicas da Constituição Federal de 1988, a BNCC, do Referencial Curricular do Paraná. Pois bem, segundo a Constituição de 1988, em seu artigo 216, a educação patrimonial deve ser implementada de forma colaborativa, visando garantir a preservação do patrimônio, seja ela compreendida como um dever coletivo que envolve tanto o governo quanto a sociedade. Segundo o referencial curricular do Estado do Paraná, ele busca estreitar os laços de pertencimento com os sujeitos históricos de diferentes grupos e locais. Isso aplicado especificamente na disciplina de História, nos primeiros anos do ensino do Fundamental 1. Então, compreendendo a importância de conhecer e de se preservar o patrimônio histórico. Já com relação às instituições escolares, como lugares de memória, registros de gerações de processos educativos e modos de saberes que refletem diretamente na construção sociocultural de uma determinada região, é importante, então, correlacionarmos a história das instituições escolares, seus fazeres pedagógicos, os materiais produzidos, a atuação dos estudantes, como sendo um local de interação social, também como um fator que está incluído no contexto do patrimônio histórico, tanto nacional quanto local. Segundo a Elaine Gonçalves Ramos, em seu artigo Patrimônio Histórico Educativo como Prática de Ensino-Aprendizagem, ela evidencia o crescente interesse por estudos sobre a história da educação. Quando esses estudos são trabalhados didaticamente, contribui para o desenvolvimento crítico do aluno em relação à própria escola, à sua comunidade e à cultura local, além de favorecer o reconhecimento da sua identidade enquanto sujeito de relações com tempo e espaço. Já segundo Mota, Rocha e Veloso, em seu artigo Educação Patrimonial na Escola e suas perspectivas pedagógicas, eles afirmam que a educação patrimonial pode ser um espaço de interações do estudante com bens culturais. Para tanto, é fundamental que os sujeitos vivenciem os espaços sociais, com as interações no ambiente escolar, buscando estabelecer vínculos de identificação com esses bens, ainda que de maneira crítica. Então, relacionando todo o contexto teórico deste artigo, eu trago aqui uma pesquisa real, que é sobre, então, uma instituição de ensino privado do município de Guaratuba, Paraná, que é o Colégio Monteiro Lobato, que inicia suas atividades em 24 de setembro de 1994, no ano seguinte, atuando como pré-escola, atendendo inicialmente a 15 crianças.
Já em 1996, para atender a crescente demanda por educação do município, passa a atender também com o ensino fundamental 1. Após a aquisição de novos terrenos no ano de 2001, a escola inicia-se então a construção para operar em sede própria, passando a ofertar também o ensino fundamental 2. Em 2007, houve a construção de novas salas dedicadas ao ensino médio, e a escola passa a ser denominada então como Colégio Monteiro Lobato. Em 2017, tornou-se um polo de ensino à distância EAD, né, da Universidade Positivo. Atualmente, a instituição dispõe de uma infraestrutura completa que inclui amplo espaço administrativo, auditório, ginásio de esporte coberto, quadra externa, sala de aula externa, né, também possui bibliotecas e laboratórios de química e informática e salas exclusivas para a escola de inglês Positivo English Solution. A escola também costuma a ser bem reconhecida no município de Guaratuba pela sua anual festa junina, que é uma festa muito grande, muito bem organizada, estruturada, que além, né, de ser um atrativo para os estudantes e para os seus familiares, também acolhe a toda a comunidade externa que vem prestigiar a festa a todo ano. Também conta com eventos anuais, onde conta com a inclusão familiar, a participação familiar junto com seus filhos, com os estudantes, que é o conhecido passeio ciclístico com a família, além de diversas ações sociais, como a arrecadação de agasalhos em época de inverno, de brinquedos, né, na época do Dia das Crianças, em outubro, para o Natal, recolhimento também de doação de alimento. Então, atuando, né, significativamente no município em ações de interesses e ajudas sociais. Então, por que é importante conhecer isso? Né? Correlacionar com a pesquisa teórica, né, sobre o patrimônio histórico educativo, porque além de compreendermos a importância, né, do reconhecimento, da valorização e da preservação do patrimônio histórico, você conhecer a história da própria instituição, né, analisar de forma crítica, acaba compreendendo que a história da instituição também está incluído no contexto do patrimônio histórico, porém agora, né, relacionado ao contexto educativo. E essa pesquisa, esse reconhecimento e valorização pode ser trabalhada de forma didática, né? Então, os professores, a coordenação das instituições escolares, valorizando, incentivando para que os estudantes reconheçam, pesquisem, né, e contribuam, então, para a valorização da história da instituição, né, relacionando a história da instituição também como um bem patrimonial municipal, né, como um bem patrimonial histórico, né, então, toda a estrutura arquitetônica da escola, os mobiliários, os materiais produzidos pelos próprios estudantes são de grande relevância porque podem ser considerados como fontes históricas, como fontes de história sobre relações educacionais ao longo dos anos, sobre as evoluções nos sistemas de ensino. Isso reflete diretamente também no contexto patrimonial. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, né, do próprio Colégio Monteiro, né, as suas evoluções, a primeira sede de 1994 e 95, a segunda sede no ano de 1996, que eram locais alugados. Aí, após a aquisição no ano de 2000 de novos terrenos, começou-se o processo de construção da instituição, né, passando a atuar, então, primeiramente, atendendo para o ensino fundamental 1 e 2. Após o ano de 2001 até 2007, houve a construção de novas salas de aulas, passando a atender, então, também o ensino médio, a construções de ginásios, né, e quadras cobertas, salas ao ar livre, laboratório. Então, uma grande estrutura para melhor atender os estudantes, para melhor atender com a qualidade no ensino e tendo também um grande espaço significativo, né, para efetivar as práticas de ações sociais, os eventos que toda a comunidade do município ali atua, né? Então, sendo de grande significância para a história do contexto histórico municipal. Aqui temos algumas imagens, então, né, das festas juninas, do passeio ciclístico, dentre outras. Eu agradeço, então, a presença de vocês até aqui, né?
eu peço que vocês deem uma atenção e leiam com carinho o artigo que está completo, né, bem referenciado, leiam todas as referências, né, que vocês vão compreender e vão gostar desse contexto da importância do patrimônio histórico educativo, das histórias da história das instituições escolares, né, e da importância de trabalhar isso de forma didática dentro da própria escola, para construir um senso crítico dos estudantes e para construir um senso de identidade e de pertencimento. Aqui temos as referências do trabalho. Muito obrigado e até mais.